Graça e paz, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. E no último vídeo nós falamos sobre a Torre de Babel, tá bom? E a consequência do pecado. Nós vimos a importância de entender por que nós vivemos a consequência do pecado. Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada no desenrolar da narrativa bíblica, lembrando que nós estamos estudando teologia bíblica. E dentro de teologia bíblica a gente vai indo para teologia exegética, para hermenêutica, ou seja, a gente tem a Bíblia, o estudo da Bíblia, ela se encaixa. É uma questão, é um estudo perfeito. E hoje nós vamos chegar lá em Abraão e nós vamos aprender aqui hoje sobre hermenêutica, que é a interpretação da escritura corretamente. Nós vamos aprender recursos de hermenêutica e vamos tratar até de escatologia. Então fica ligado aí, porque hoje eu tenho muita coisa a te ensinar. Eu vou te mostrar exemplo de como você vai interpretar e como você vai entender determinadas questões, trazendo a história verídica e comprovada de Abraão. Bom, a gente saiu lá de Babel e a gente foi para Ur dos Caldeus, onde a gente encontra Abraão, lá em Gênesis 12. E aqui o Senhor faz promessa sobre o quê? Sobre uma terra, uma descendência, e que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Olha só, de Abraão faria dele uma grande nação e todas as nações da terra seriam abençoadas desta aliança. Percebe? Então a importância. E essas promessas tinham aspectos físicos e aspectos espirituais. Essa aliança, né, essas promessas, essa aliança abraâmica, uma aliança com Abraão, ela tinha aspectos condicionais, onde Abraão tinha que realizar determinadas questões, e é aqui nesse condicional nós vamos entender a consequência do pecado, que desde a época de Abraão perdura até hoje. E tinha aspectos incondicionais, essa aliança. Então isso a gente vê lá em Gênesis 12 e Gênesis 17. E essa aliança ela começa pelo aspecto físico e depois o espiritual. O aspecto físico dessa aliança abrâmica se cumpriu onde? Na terra de Canaã. Sai da tua terra, da tua parentela, sai daqui que eu vou te mandar para um local. Ô Abraão, vaza daí. E ele foi. Era onde? A terra de Canaã. Depois constituída nação de Israel, que não é o Israel de hoje, mas a nação de Israel, que era daquele lugar lá no encontro no finalzinho do Mediterrâneo. Embora as promessas físicas tenham se cumprido na terra de Canaã, isso só aconteceu em parte. Então o cumprimento de Abraão e da constituição de Israel na antiga aliança foi só uma parte do cumprimento da promessa física. Porque aqui a gente tem a Bíblia, nós temos que utilizar um recurso da hermenêutica. Aqui que é a hermenêutica? É o conjunto de ferramentas para que nós possamos interpretar corretamente a Bíblia. Dentro da hermenêutica, por exemplo, nós temos a regra de que a Bíblia explica a Bíblia. Você obedecer o contexto do livro, o contexto de todo o livro bíblico, de toda a biblioteca, que é o conjunto de livros da Bíblia, são ferramentas de hermenêutica, ferramentas de interpretação bíblica. E hoje nós vamos ver que é o quê? É um tipo. Então aqui, a terra de Canaã, a nação de Israel, é um tipo. O que é um tipo? Tipos são figuras onde Cristo e sua obra são pré-figurados no Antigo Testamento. Então, o que é tipo? É onde nós temos pré-figurado Cristo e sua obra. E o que acontece? Uma das coisas que a tipologia nos ajuda, e ajuda demais a entender, a resolver, é o desafio hermenêutico de interpretação da relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São essas ligações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A tipologia nos ajuda muito a entender tudo isso. E aí nós temos algumas passagens que são muito conhecidas e a tipologia nos ajuda muito a entender. Talvez a mais famosa delas é o erro hermenêutico, onde muitos fazem o quê? Eles olham e falam que Melquisedeque era Cristo. Não. Melquisedeque aqui, ele é um tipo de Cristo, ele lembra Cristo, tá bem? Ele lembra Cristo. Isso é muito importante a gente entender. Melquisedeque era sacerdote e rei, Cristo era sacerdote e era rei, entendeu? E Cristo é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque já era sacerdote do Senhor antes da linhagem de sacerdotes, percebe? Que importância? E aí nós temos a tipologia porque Melquisedeque é um tipo de Cristo, tá bom?
E aí, voltando para Abraão, aqui nós não vamos ver nessa questão, na promessa física a Abraão, nós não vamos ver uma questão totalmente voltada para Cristo, mas aqui já é para a obra dele. E aí nós caímos em uma outra matéria da teologia que é muito importante para a gente, que é o quê? Meus queridos, muitos acham que a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que ela é importante para nós, é importante que nós venhamos estudar a escatologia, porque ela tem os mistérios que precisam ser solucionados, ela rende bons debates teológicos, mas não é nada disso. A escatologia é importante, é imprescindível que nós venhamos aprender a escatologia, simplesmente porque é na escatologia que nós vamos entender para onde nós vamos. E o tipo que nós estamos vendo aqui, que é o quê? Canaã, Israel, a nação de Israel, ela é um tipo de algo que vai acontecer na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. E Canaã, Israel, tá? É o cumprimento da promessa de Abraão na antiga aliança, no Antigo Testamento. Só que ela nos remete a algo que vai acontecer na nova aliança, no Novo Testamento. Especificamente uma questão escatológica. Olha ali, nós temos o cumprimento no Antigo Testamento e aí o Novo Testamento também nos mostra o cumprimento dessa questão. Viu a ligação? Que a tipologia vai nos ajudar aqui. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Israel e Canaã. No Novo Testamento é o quê? Lá no fim dos tempos, o novo céu e nova terra. Quando nós já estivermos com o Senhor, quando já estivermos com Cristo, adorando o Senhor para sempre, durante toda a eternidade. Então, o cumprimento da aliança com Abraão na nova aliança é o quê? O novo céu e nova terra, é lá na escatologia. Viu a importância disso? E isso é muito importante. Então, nós temos o cumprimento na antiga e o cumprimento na nova aliança. Então, o cumprimento das promessas feitas a Abraão vão ter o seu pleno cumprimento. Então, eles tiveram um cumprimento parcial no Antigo Testamento, seu pleno cumprimento nos novos céus e na nova terra. O sinal da aliança física de Deus com Abraão era a circuncisão física. A terra prometida era Abraão. Então, na antiga aliança, cortava-se a pelinha lá e a terra prometida era Canaã. O desenvolvimento dessa aliança se daria pela descendência física também de Abraão. Deus prometeu a Abraão que lhe daria o filho. Daria tudo bem se Abraão não fosse um homem já idoso e a mulher dele, Sara, além de idosa, não fosse estéril. Aqui a gente vê a supremacia total de Deus sobre tudo, inclusive a natureza. E aí a gente vai ver uma questão de consequência do pecado aqui. Porque Deus prometeu para Abraão, falou, Abraão, você vai ter um filho. Sara até deu risada porque não acreditou, não é? Aí passou o tempo, Deus tem o seu tempo, nós não esperamos o nosso tempo, exatamente como aconteceu com Abraão. Aí Abraão foi lá e se deitou com a serva para ter um filho. Resultado, nasceu o filho da serva antes, o que seria um primogênito, embora fosse filho, né, o filho da serva. E aí nasceu o filho da promessa. O que aconteceu? Esse filho da serva, ele afrontava o filho da promessa, a ponto de Abraão ter que mandar ele embora, ele e a mãe embora. E esse filho da serva, até hoje, ele persegue Israel e ele persegue aos cristãos. Olha quantos cristãos perseguidos são nas terras desses filhos da serva. Vocês já pararam para pensar? Então aqui a gente vê a consequência do pecado mais uma vez. Então, a descendência de Abraão seria o filho da promessa. Mas Abraão não aceitou e resolveu pegar um desvio e teve o filho com a serva. Qual é a consequência? O filho da serva contendendo com o filho da promessa, até hoje. Né? Então nós vemos Deus soberano que deu o filho que prometeu. Deus cumprindo sua promessa. E Abraão, mais uma vez, mostrando sua natureza caída. Portanto, o desenvolvimento dessa aliança se daria a partir do filho do velho e da estéril, de onde nasceria a nação de Israel sob a antiga aliança. Gálatas 4, 24 e 31. Olhando pelo aspecto espiritual, a aliança abrâmica se referia a Cristo, o descendente de Abraão, Gálatas 3,16, que se cumpriria na nova aliança. O aspecto espiritual da aliança com Abraão seria cumprido na nova aliança, no novo céu e nova terra. Então, as circunstâncias que eram físicas na antiga aliança se tornam espirituais na nova. Na nova aliança, a circuncisão passa a ser do coração. Os herdeiros dessas promessas são aqueles que creem em Cristo, os que têm a fé de Abraão. Então nós
somos participantes da fé de Abraão, da promessa feita a Abraão, porque nós somos o povo de Deus hoje. Nós participamos da circuncisão espiritual. O nosso coração é circuncidado porque nós cremos em Cristo, que é o nosso Salvador. Tá aqui, ó, caderno preto do Raul. Não é para marcar nome de traquina, não. Então vocês viram como é importante vocês estudarem a boa teologia? Como é importante vocês terem as ferramentas para poder interpretar corretamente a palavra de Deus? Então vem estudar com a gente aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Link está aí no QR Code da tela ou aqui na descrição do vídeo. Te espero lá, tá bom? Te espero lá para te ensinar tudo isso que você viu aqui. E te ensinar a fazer estudos como esse aqui. Você não quer cumprir o chamado que Deus te deu? Então vem estudar com a gente, tá bem? E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus.